Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa. Queria deixar uma breve meditação da palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 diz: 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus e Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, chamado de Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela havia colocado. Respondeu Jesus: deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Queria conversar com vocês nessa tarde sobre as linguagens da gratidão. Você se considera alguém grato, agradecido? Você conhece alguém que você poderia definir como alguém ingrato? A verdade é que a gratidão e a ingratidão, elas sempre andaram no coração dos homens. E depende de cada coração e depende de cada ação do Espírito Santo para que os corações sejam transformados e moldados e mudados. Esse texto que nós lemos, ele conta a história de uma família que foi tremendamente marcada pela bondade de Jesus. É uma família simples, humilde, mas uma família que a Bíblia declara que era uma família amada por Jesus e que também eles amavam a Jesus. E a gente vai descobrir que um dos componentes dessa família, Lázaro, enfermou e faleceu. E a palavra do Senhor diz que Jesus o visitou depois de 4 dias e o ressuscitou dentre os mortos. O texto que nós lemos narra um tempo de celebração pela vitória na vida de Lázaro. Um tempo de comer juntos, de mesa. Então eles fazem um momento de celebração em função da vida e também da gratidão ao Senhor. E eu vejo aqui nessa passagem 3 pessoas, os 3 irmãos, né, dessa família, Lázaro, Marta e Maria, e cada um deles tem uma linguagem definida com relação à gratidão. A Bíblia declara que Lázaro, só pelo fato dele estar em volta daquela mesa, ele era um testemunho vivo do poder de Jesus. Então a linguagem de gratidão de Lázaro era o seu próprio testemunho do que Deus tinha feito, realizado na vida dele e no coração dele. De fato, Lázaro era um homem grato a Jesus por ter ressuscitado ele dentre os mortos. Nós temos também a linguagem de gratidão de Marta. Marta, ela servia, promovia aquela comunhão através do serviço. Então a linguagem da gratidão de Marta era o servir na obra de Deus, era o servir ao Senhor Jesus, o servir no reino de Deus. Era essa maneira que ela conseguia transmitir e declarar sua gratidão através de ações e de atitudes. Temos também nesse texto
Maria. E a expressão de gratidão de Maria é uma expressão mais intensa. Maria, ela quebra um perfume e ela derrama sobre Jesus, derrama nos pés de Jesus, ela se prostra diante de Jesus com entrega e com uma profunda gratidão no seu coração. É interessante, porque apesar de ser uma família, cada um distintamente tinha uma maneira de mostrar sua gratidão a Jesus. Qual é a maneira que você demonstra a sua gratidão ao Senhor pelo que Ele tem realizado, pelo que Ele realizou na sua vida, na sua história, na sua trajetória e na sua família? A palavra de Deus diz: sejam agradecidos, em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E diz mais: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Que lindo isso! Que lindo quando o ser humano ele demonstra, ele consegue conjugar essa linguagem da gratidão nas suas ações, nas suas reações, em momentos mais singelos, no contexto da família. Como é lindo ter um marido que é grato pela sua esposa, pelos seus filhos. Como é lindo ver um filho grato a Deus pela sua família, pela família que Deus deu a ele, pelo pai, pela mãe. Como é maravilhoso ver uma esposa que tem um coração cheio de gratidão a Deus pelo presente da vida e pelo presente da sua família. Mas o que é interessante nesse texto, que todas as vezes que a gente é tomado por esse sentimento de ser grato a Deus, de ser grato às pessoas pelo que elas têm feito por nós teremos certamente oposições. E eu vejo aqueles que são promotores da ingratidão nesse texto. Apesar de terem 3 promotores da gratidão, os irmãos Lázaro, Marta e Maria, nós temos aqui Judas, que é um promotor da ingratidão. Ele se posiciona, ele se incomoda de ver outras pessoas fazerem o papel que ele deveria fazer com relação a Jesus. Então ele não se conforma com isso e ele usa de argumentos lógicos. Desculpe a expressão chula, mas eu não sei se você já ouviu essa expressão que chama puxa-saquismo. Já viu isso? Tem gente que não consegue honrar o patrão, não consegue honrar as pessoas que estão num cargo superior a eles ou a elas, e todo argumento é um argumento lógico voltando para esse lado. Não, porque eu não sou, desculpe a expressão de novo, eu não sou puxa-saco e tudo mais. Mas a questão é que muitas das vezes essas pessoas, elas não conseguem trilhar o caminho da honra, do respeito por aqueles que Deus colocou como destaque diante deles e diante delas. Você já ouviu alguém falando dentro de casa: você não faz mais do que a sua obrigação? Não é legal isso. Isso é um sentimento de ingratidão. É um sentimento de alguém que está andando por esse caminho. Então, geralmente, os argumentos de Judas contra a gratidão são argumentos por esse viés. Você está bajulando a pessoa, você está puxando o saco da pessoa e tudo mais. E é uma inverdade. Judas, ele se incomoda porque há inveja no coração dele. Ele se incomoda porque ele não entendeu o caminho da honra, de novo. O caminho de honrar. Enquanto Maria entende profundamente o caminho da honra a Jesus e da honra àquele que a abençoou e abençoou a sua casa, Judas tem bloqueios no seu coração, tem bloqueios na sua alma com relação à gratidão. Nós temos também os religiosos aqui, que se opõem à gratidão, que se opõem a Jesus, que querem criar artimanhas, que querem criar barreiras para que não se promova a gratidão no contexto daquela festa e na vida do próprio Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com essa família amada, que a quem honra, dê honra, diz a Bíblia. Que nós possamos aprender com essa família amada a termos linguagens de gratidão por aqueles que estão à nossa volta.
dentro do nosso lar, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, nós possamos honrar aqueles que precisam ser honrados e verbalizar isso. Às vezes verbalizar, às vezes agir através de, não apenas falar, mas agir, e muitas das vezes expressarmos com intenso amor, intenso respeito. Nós notamos nessa família exatamente essas 3 linguagens da gratidão. A linguagem do testemunho, a linguagem do serviço e a linguagem da entrega incondicional. Que Deus nos ajude e que assim seja na sua casa, no seu lar, na sua vida, que Deus encontre no seu coração e na sua vida alguém que é tremendamente grato a Ele e grato também às pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, sejam dos relacionamentos pessoais ou interpessoais. Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe todo o sentimento de ingratidão do nosso coração e nos ajude a sermos gratos ao Senhor, sermos gratos às pessoas que estão à nossa volta, sermos gratos aos companheiros de trabalho, gratos aos companheiros de ministério, gratos aos irmãos da mesma fé que nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e através das nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça de ser grato por tudo que você tem. Um beijo no coração e Deus abençoe.